novo técnico. O repórter Klaus Barbosa acompanhou tudo, traz as informações agora pra gente. Fala, Klaus. Olá para você que está acompanhando a gente. Foi nesse hotel aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, a reunião que definiu a demissão de Jorge Sampaoli, o agora ex-técnico do Flamengo. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, falou com a nossa equipe depois da reunião. O que ficou decidido agora, a saída do Sampaoli? Como que foi essa reunião? Foi bem rápida, tranquila, foi com um advogado e mais uma outra pessoa. Foi bem rápida até pelo assunto. Mas vamos lá, a vida que segue e a gente vai fazer o que tem que fazer aí. Como estão as conversas com o Tite agora? Não tem conversa ainda com o Tite. Não tem. Obrigado, Braz. Valeu, boa noite. Apesar da negativa do Braz, a gente sabe que o Tite, ex-técnico da seleção brasileira, está na cidade e é o nome mais cotado para substituir Sampaoli. O argentino deixa o Flamengo depois de perder a final da Copa do Brasil para o São Paulo no último domingo. Além disso, sob o comando dele, o time foi eliminado da Libertadores nas oitavas de final e no Brasileirão o Flamengo está em 7º na tabela. Em pouco mais de 5 meses de trabalho, Sampaoli teve 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. E foi muito questionado por nunca repetir a escalação do time. Foram 39 partidas e 39 escalações diferentes. No sábado, o Flamengo vai enfrentar o Bahia pelo Brasileirão. O jogo vai ser no Maracanã, às 4 da tarde, e o Mário Jorge, técnico do Sub-20, vai comandar o Flamengo. Valeu, Klaus. Detalhe, o Tite não só está no Rio de Janeiro, como mora aqui. Então, o Tite está na cidade onde mora. Desde 2016, quando ele assumiu a seleção brasileira, e mesmo depois de ter deixado a Confederação Brasileira de Futebol, ele decidiu morar aqui com a família. Então, não é que ele está aqui para negociar com o Flamengo, nada disso. Pode até acontecer, mas hoje a informação correta é que ele mora Alguns membros da equipe dele também moram no Rio. Também, né? Kleber mora no Rio. É isso aí. Não pegou ninguém de surpresa a demissão do Sampaoli, né? Talvez o timing aí é que tenha sido um pouco esquisito, né? Felipe. Da demissão, mas fato é que o que todo mundo já esperava que acontecesse em qualquer momento aconteceu hoje. A única questão disso tudo, ou uma delas, o Flamengo, 7º colocado no Campeonato Brasileiro, correndo um risco nesse momento real de ver o seu orçamento bilionário fora, inclusive, de uma Libertadores no ano que vem, embora tenha, obviamente, elenco e capacidade para obter os resultados que o coloquem numa zona de Libertadores, este Flamengo faz um jogo que, diante da derrota na Copa do Brasil, se tornou ainda mais importante, no sábado, às 4 horas da tarde, contra o Bahia. Isso significa que a semana de preparação para esse jogo, ela foi praticamente inteira comprometida, com um treinador que dirigia treinos, sabendo que muito provavelmente não estaria no jogo. E mesmo se estivesse, estaria ainda mais abalado em sua liderança, que já era problemática diante do grupo, né? O relacionamento que já era distante. Se ele estivesse estaria no jogo fazendo uma contagem regressiva por quanto tempo mais ele ficaria no cargo. Agora o Flamengo vai ser dirigido nesse jogo, que é importantíssimo, por um interino que provavelmente vai ter um treino e ainda assim provavelmente com carga controlada, porque o jogo é sábado, 4 horas da tarde. Vai escalar o time. O treino basicamente é uma escolha dos 11 que vão entrar em campo. É muito uma aposta nesse momento de que, se de fato o clima tinha se tornado tão pesado, tão difícil, que essa leveza, que a ausência do treinador, que agora é demitido, do Sampaoli, possa provocar, tenha um impacto bom no rendimento do time. Agora, em termos de trabalho, e outra questão que a partir de agora fica. Ainda não dá para ter uma convicção, pelo menos as sinalizações até agora elas são um pouco diferentes, né? Conflitantes, digamos assim, se o Tite vai ou não assumir um clube no Brasil ainda esse ano, né? Como vai ser essa caminhada do Flamengo? Porque é difícil para o Flamengo, diante da possibilidade de ter o Tite, encontrar no mercado um nome melhor, mais adequado, inclusive, às necessidades e à realidade do Flamengo. Sim. Agora, conduzir até o final do ano, precisando de resultado para estar numa Libertadores com um interino, também não é simples, né? O interino nada contra o Mário Jorge, que tem as suas capacidades, mas não tem essa experiência de comandar por um período mais prolongado e com uma necessidade de resultado tão grande. Às vezes não é nem somente a experiência do Mário ou não, eu penso, Mansour, porque se os resultados não vêm em mais 3, 4, 5 jogos,
A gente viu o Fernando Lázaro, começou no Corinthians dessa maneira, já não era interino mais, e com 17 jogos ele sofreu realmente essa queda. Então, para terminar o ano ainda falta-se muito, né, cara? E ainda muito a conquistar, que é a questão jogos. E ainda é a vaga para a Libertadores. Então, essa questão, o fato do Tite morar aqui, que é um fato, só que está tendo realmente reuniões, conversas, encontros, né? Eles não estão juntando para falar pelo jeito que está acontecendo. Então, por isso vai gerando toda essa enxurrada de informação ou desinformação que ninguém sabe realmente o que está acontecendo. Aí o torcedor do Flamengo, que é um pouco mais antigo, ele pode estar pensando assim, mas no passado, interinos assumiram o Flamengo em momentos delicados e acabaram campeões. Vamos lembrar do Carlinhos, né, lá no começo da década de 90, né? Do Andrade? O Andrade. Então, assim, são casos que são exceções que não podem virar a regra. Já aconteceu no passado, mas nada garante que vá acontecer de novo. E um clube com o orçamento que o Flamengo tem hoje, são outros tempos, né? Não imagino que o Flamengo vá seguir com um interino por muito tempo, à espera, por exemplo, do Tite para janeiro, né? Se o Tite cumprir o que ele disse ao Flow Esporte Clube, ontem eu não me lembrava qual tinha sido o veículo de comunicação. O Tite deu uma entrevista lá no podcast do Flow, antes da Copa do Mundo, e foi muito enfático quando disse: podem me cobrar, anotem aí, em 2023 eu não assumo nenhum clube brasileiro. Isso foi antes da Copa do Mundo ainda. Vocês podem anotar e depois podem vir me chamar de mentiroso aqui se acontecer. Isso antes da Copa do Mundo. O tempo passou, ele pode realmente mudar de opinião, claro, mas até agora ele cumpriu a sua palavra. O que é fato é que o Orlando City está fazendo uma consulta ao Tite. Tem treinador lá ainda e o Orlando City gostaria de contar com o Tite, mas ao final da temporada. A temporada lá acaba no dia 21 de outubro. É claro que não é o melhor dos mercados, né? Para o Tite que sonhava em trabalhar na Europa, o sonho ainda, imagino eu. Imagino que ele não deva ter tido oportunidades que o desafiaram o suficientemente para... Seduziram. Exato, para ele aceitar. Ele teve também ofertas de times árabes, né? Isso. O Al-Nassr, do time do Cristiano Ronaldo, o Al-Hilal, que hoje está o Neymar, fizeram consultas ao Tite, ele, ao que parece, não se interessou naquele momento. De repente, ele tenha pensado, vou morar nos Estados Unidos um tempo, vou dirigir o Orlando City, enfim, aí é com o Tite. Mas o Flamengo está tentando convencer o ex-treinador da seleção brasileira a assumir. A gente sempre ouviu o Tite falar que o problema também dele pensar em sair é o domínio da língua. Para ele ter domínio realmente daquilo que ele gosta, que é da palavra, das ações. E às vezes o Orlando poderia ser uma oportunidade dele dar uma aprimorada nisso. Se fosse o caso, pode ser, porque realmente tem... Os Estados Unidos está crescendo nesse sentido, poderia ser um passo. O Flamengo em si, se ele vai assumir ou não, eu não sei. Eu só sei que a responsabilidade dos jogadores ainda aumenta, eu penso. Por quê? Porque se está o treinador interino assumindo, naturalmente eles têm esse compromisso agora, né? Porque o peso, de repente, que se tinha, saiu. Então, concorda que eu acho que, nesse sentido, é eles que têm que acolher quem vai vir e trabalhar realmente através de algum resultado, seja a escalação que for em algum momento. Então, essa responsabilidade agora passa a ser muito dos atletas. Vamos dar uma olhadinha, a gente preparou aqui uma ilustração para vocês acompanharem os desempenhos dos técnicos do Flamengo nessa temporada de 2023. Os dois estrangeiros, um português e um argentino, estão aí os números, olha só. Vitor Pereira comandou o Flamengo em 19 jogos, com 11 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, 60% de aproveitamento. Vale lembrar que tem o campeonato estadual aí no meio, né? Jorge Sampaoli dirigiu o clube em 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, 60% de aproveitamento. Nenhum título conquistado por eles nesse ano de 2023. Quem foi pior, Mansur? Quem foi pior? Flamengo. Não, entre os treinadores, houve um trabalho pior que o outro? Não tenho dúvida de que o pior foi o Flamengo com o seu projeto esportivo absolutamente atrapalhado no ano. Claro. E, aliás, esses números aí, eles são, para mim, estatísticas que não refletem trabalho. Uma coisa é a gente dizer, quando chega ao final da passagem do Vitor Pereira, o time parecia melhorar e ganhar forma? Não. Quando chegou ao final da passagem do Sampaoli, o time parecia melhorar e ganhar forma? Não.
Agora, esses jogos são um trabalho de treinador? Em absoluto, né? Isso é tudo um trabalho, processo interrompido, uma tentativa às pressas, na urgência, com a temporada andando, especialmente no caso do Sampaoli, de tentar fazer resultado, de tentar levar o time a algum título. Acho que para escolher o menos ruim, ele nem no Paroímpes vão conseguir. Porque, cara, o número é igual. Não dá nem para dar desculpa, tipo, o Sampaoli, pelo menos, ele não montou um time, ele não fez a pré-temporada. Mas, cara, com um time desse, já com uma condição física avançada, opção pra caramba, para ter o mesmo aproveitamento, concorda? Que eu acho que só se ele fosse o André Agassi para jogar um tênis contra o Vitor Pereira, que nem ia aguentar o André Agassi. Né? Não, realmente é difícil de avaliar. Responder a sua pergunta, difícil de avaliar, confesso que é difícil. Eu acho que até o Sampaoli, em alguns momentos, parecia que o negócio ia engrenar, né? Que ia ter coisa que nunca apareceu com o Vitor Pereira. O Sampaoli deu a impressão, em algum momento, que o Flamengo fosse engrenar, mas, de fato mesmo, acabou não acontecendo. Agora, o Flamengo também, imagino eu, deva estar pensando no que vai fazer com seus jogadores para o ano que vem, né? E talvez esse ano seja, desde 2019, aquele ano em que vai ser necessário fazer a maior reformulação, principalmente na questão de jogadores que fizeram história, jogadores que são ídolos e como todo clube faz e acontece, né? Todo clube passa por ciclos, né? E talvez, não estou afirmando que seja assim, que esses jogadores podem se recuperar a qualquer momento e voltar a jogar bola, mas parece que o ciclo de alguns jogadores naturalmente está terminando. O Everton Ribeiro, por exemplo, que é um grandíssimo jogador, está marcado na história do Flamengo, tem contrato até o final do ano. Há clubes brasileiros já sondando o Everton Ribeiro, que é natural, é um grande jogador, tem bastante gente de olho nessa possível saída do Flamengo para contratar o Everton Ribeiro, que já tem sondagens do Fluminense, do Grêmio e do São Paulo, que estão aguardando o que vai acontecer entre Everton Ribeiro e Flamengo. Bruno Henrique é outro que tem a situação indefinida, também tem contrato até o final do ano. O Grêmio está atrás do Bruno Henrique, o Palmeiras gostaria de contar com o Bruno Henrique para a próxima temporada. Felipe Luiz tem seu contrato se encerrando no final do ano. Davi Luiz renovou, né? Não, o Davi Luiz tem uma opção de renovação para mais renovação um ano. automática? Mas desde que ele queira exercer. Os olhos, desde que ele queira os jogos? Mas ele tem o direito a exercer e pode haver uma conversa com o clube. É algo que se imagina uma conversa mais para o fim da temporada. O Gabigol tem contrato, mas depois dessa temporada ruim, de atritos, né, a torcida pegando no pé, não se sabe, né, o que vai acontecer. Como é que você imagina que esteja a cabeça dos dirigentes do Flamengo? É claro que agora voltados para o técnico, mas também pensando nessa talvez mudança de elenco. Eu acho que existe um simbolismo grande nessa temporada, especialmente se ela de fato terminar sem um título, e é uma probabilidade alta de que isso aconteça, né? Muito alta, né? No Campeonato Brasileiro a situação improvável. Não é muito provável, mas enfim, seria o primeiro ano sem qualquer título desde 2018, ou seja, desde a última temporada antes do tão marcante 2019 na história do Flamengo. Então você teria até esse simbolismo quase que demarcando um fim de ciclo, né? E todo fim de ciclo extremamente vitorioso num clube, ele é delicado, porque esse processo, por vezes, de desapego, até pela representatividade que os jogadores têm com a arquibancada, ele não é simples de administrar. Então você tem algumas decisões que eu acho bastante delicadas. A do Bruno Henrique eu acho que não. O Bruno Henrique deu uma resposta voltando de lesão. Sim. A única questão talvez seja definir um tempo de contrato pelo momento da carreira que ele está. E tem uma questão que o Bruno Henrique, os empresários do Bruno Henrique também parece que ficaram chateados pela demora do Flamengo em procurar o jogador para a renovação do contrato. Esperaram ou não apostaram de que ele se recuperaria bem da lesão. Acho que existia uma incerteza, né? Não, sim. Estou dizendo que os representantes do Bruno Henrique parece terem sentido ali. De que houve um desinteresse, um certo desinteresse do Flamengo na renovação de contrato e que só procuraram o Bruno Henrique para a renovação quando ele voltou e começou a jogar bem de novo. Então, houve ali um ruído, diria, entre diretoria e empresários do Bruno Henrique. Não sei o que vai acontecer para frente. Tem alguns casos que me parecem soluções mais naturais, né? O Felipe Luiz, pelo momento da carreira, tinha sinalizado que talvez essa fosse de fato a última temporada. Eu acho que é um processo mais natural. E tem outras decisões que eu acho complicadas. Por exemplo, o Everton Ribeiro.
O ano do Flamengo coletivamente é tão ruim e tão complicado que alguns desempenhos individuais são difíceis de julgar. Sim. A gente está diante do Everton Ribeiro, que teve uma queda física, que é um processo que não vai se reverter, ou é um jogador que é um jogador extremamente talentoso, né? Difícil de encontrar igual, que faz coisas que poucos jogadores fazem. E que ajuda muito no ambiente, porque ele é um cara tranquilo, simples, com humildade, né? Ele não é um tipo de problema para elenco nenhum. E aí, como identificar se esse processo que ele viveu nessa temporada é fruto de uma curva da carreira ou está relacionado ao contexto coletivo ruim do Flamengo? E até que ponto seria difícil vê-lo, por exemplo, num rival da cidade? Sim. Porque chegou a se falar de como o Fluminense como um interessado. O caso do Gabigol é outra discussão delicada, embora tenha mais um ano de contrato. O Gabigol, para uma geração de torcedores do Flamengo, ele é o segundo maior ídolo da história desse clube. Sim. Especialmente para uma geração que ouviu falar da geração de 80 do Zico, mas não viu. Não viu. Mas o Gabigol é o símbolo da segunda maior era de conquistas que esse clube teve na história. Você imagina o ano, a temporada em que esse jogador, com esse peso, ídolo de muita gente, tem o seu último ano de contrato. Isso é um enredo permanente, perseguindo o Flamengo aonde o Flamengo for jogar. Né? É. Ao mesmo tempo, passou um ano em que ele teve atuações bem abaixo, uma aparente dificuldade de se aproximar da sua melhor forma física, o que coloca uma grande interrogação na cabeça de quem vai conversar com ele, porque as primeiras sinalizações são de que ele quer um novo contrato longo, próximo de 5 anos. Em tese, ele até tem idade, né, para pedir esse tipo de contrato, mas você se pergunta, será que esse jogador não se acomoda demais tendo 5 anos de contrato? Por outro lado, você não renova o último ano de contrato. Imagina perder um ídolo desse tamanho saindo livre no final de um contrato. E arrebentando, de repente, no outro clube. É outra decisão aconteceria. Ou acontecerá, no caso. Né? É uma outra decisão muito complicada. Ô, Alex, você viveu em equipes muito vitoriosas, tanto no Internacional quanto no Corinthians, com títulos de Libertadores nos 2 clubes. Você ganhou o Mundial de Clubes com o Inter. No Corinthians, você foi embora antes da disputa do Mundial, por isso não pôde estar no Japão quando o Corinthians bateu o Chelsea lá em 2012. Esses ciclos são naturais, mas não é fácil para o dirigente, né? Você deve ter sentido isso na pele, mexer com caras muito grandes dentro do clube, né? É muito difícil, é muito difícil. De repente, em alguns casos, e o problema, que acaba realmente o contrato desse pessoal, que a gente fala, de repente você pode julgar, mesmo sendo importante a questão do Felipe, do Davi Luiz, mas é diferente da questão do próprio Everton Ribeiro nesse sentido e do Bruno Henrique. Porque você vai perder, e até o Gabigol, você perderia ele para rivais diretos dentro do Brasil. Uhum. Né? Porque para todo clube que esses caras forem, eles não vão ser vendidos, concorda? Assim, num absurdo. O Gabigol, naturalmente, imagina você se colocar no lugar dos diretores, o que você vai fazer? Então, tudo isso vai passar realmente em cima de quem vai ser o treinador. O que eu quero, o que eu não quero. Porque daí vem ele de fora, para ele, de certa forma, é chato, é difícil fazer, mas tem coisas que vai ser preciso fazer. O cara pode até se julgar, o torcedor também julgar que, de repente, é injusto, eu não gostaria que esses atletas seguissem. Pô, se a gente falar em Bruno Henrique, cara, eu não pensaria 2 vezes em dar 2 anos de contrato no Bruno Henrique. Claro. 3 anos de contrato. Eu acho que o biotipo dele, o compromisso, é muito diferente de alguns outros atletas. A maneira que ele voltou depois de uma lesão seríssima. E ele tem uma genética que ele não vai deixar de ser rápido, forte, potente, por enquanto. E ele já falou da paixão dele pro clube. Então é óbvio que esses atletas, eles também vão ter uma dificuldade de tomar a decisão de sair, que não é fácil. E não é porque você quer ficar no clube por comodidade, para falar assim, tudo que acontecer, não, porque o que eles estão passando agora também não é legal. Uhum. Porque o que você viveu, você construiu. O que vive hoje, você vai ser cobrado pelo que acontece hoje. O futebol é assim. Né? Então, para eles também, de repente, tomarem a decisão de falar, puxa vida, esse clube, como o Bruno, de repente, deve estar se sentindo, que às vezes até pro clube, machucou, eu vou até esperar acontecer. O que vai acontecer? E a hora que ele veio discutir, o cara já estava, de repente, magoado, isso também pode acontecer. Então, é uma situação que não é muito complicada. O vínculo de quando você conquista coisas importantes, gigantes, como foi, ele fica muito forte. Naturalmente, o atleta, em algum momento, ele vai conseguir ter um domínio sobre esses dirigentes que ali ficam. Então, qualquer ruptura pode ser difícil, mas algumas vão ter que acabar acontecendo para o bem do Flamengo, cada um vai seguir seu caminho.
Agora, eu acho só que a decisão mais importante para conduzir esse processo de remontagem de elenco, ela tem uma decisão mais importante que a do treinador, que seria o Flamengo entender algum diretor esportivo com formação técnica que entenda modelo de jogo, que tipo de futebol vai se praticar, o que o próximo treinador e que o clube vai buscar no mercado, que tipo de jogo ele quer praticar, que combine com o elenco e que tenha ao longo do processo a capacidade também de avaliar o trabalho, com conhecimento de método de treino, de modelo de trabalho. Não é simples achar, o Brasil não formou muitos desses profissionais, não é simples achar, mas é difícil você tocar o seu futebol sem ter esse perfil. Mas ao mesmo tempo, sem ter, não parece em momento nenhum que o Flamengo ele quer isso. É verdade. Ele deseja isso. Verdade. Não mostrou esse desejo porque tem 2 ex-atletas ali, que é o Fabinho e o Juan, a gente fala de novo, que poderiam sim ser mais ativos, que a gente poderia ver, e eles acabam também não sendo aproveitados. Por quê? Só os diretores podem dizer. Então, consequentemente, eles não vão atrás de alguém no mercado dessa maneira, porque querem eles, a princípio que eles transparecem, querem eles ser esse tipo de profissional. É verdade. Olha só, vamos ao rápido intervalo, já voltamos, vamos falar ainda sobre Flamengo. Então é isso, galera, mais um vídeo aí do nosso canal de notícias do Mengão. Ainda sobre essa novela aí, se Tite fica, se Tite vem, vai, sei lá o quê. No fim das contas, a última notícia é que Tite já veio, já está no Rio, já teve um contrato já, salário de mais de 2 milhões de reais, né? Salário aí milionário, maior salário de técnico e treinador aí atuando no Brasil. E a última informação é que ele terá carta branca para mudar todo o elenco do Flamengo. Então, a proposta aí é que ele venha e vai mexer muito no time do Flamengo. Vai mandar um monte de gente embora e vai fazer muitas novas contratações. Então é isso, galera. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixe seu like e ative o sininho também para não ficar de fora de vídeo nenhum que a gente vem postando para vocês aí diariamente. Vale ressaltar que o Tite ainda pode assumir o elenco antes do jogo de amanhã, no domingo, contra o Bahia. Vamos aguardar aí as últimas informações e passar para vocês aí qualquer novidade. Valeu, galera. Tamo junto.